Olá, começa agora o momento mais esperado da sua semana, começa agora o Código Aberto, esse momento tão especial que temos para entre amigos estudarmos a Palavra de Deus. E não faz muito tempo você ouviu falar de lojas, de empresas que utilizavam trabalho escravo para confeccionar os seus produtos. Você sabia que hoje em dia ainda existem escravos? Você sabia que mais que escravos sociais hoje existem escravos espirituais? Hoje nós vamos falar de escravos a herdeiros. Esse é o tema de hoje. Você não precisa ser um escravo, porque você é um filho. Você é filho de Deus. Em Jesus Cristo somos todos irmãos. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, eu gostaria de apresentar agora para vocês os meus amigos convidados. Vocês podem se apresentar, vocês já estiveram aqui com a gente em um outro programa. Vocês podem dizer o nome de vocês, de onde vocês estão vindo, o trabalho de vocês. Começando então por você, com esse cabelo tão bonito aí, com esse topete aí pra cima. Fala pra gente aí. Meu nome é André Leite e pro telespectador saber, esse topete é inspirado naquele ali do Daniel Litt. Olha, então, dá um close, por favor, aqui pra dar uma... Só pra dar os créditos, tem que dar o crédito, só faltava uma etiqueta aqui. Mas meu nome é André Leite, eu sou jornalista, trabalho aqui na Rede Novo Tempo, na TV Novo Tempo, no núcleo de jornalismo aqui da nossa rede. Muito obrigado. Você falou de onde você veio? Não, eu moro aqui em Jacareí, nasci em Itapetininga, no interior de São Paulo, vagueei por vários lugares do Brasil. Você é caminhoneiro? Estou aqui. Não sou caminhoneiro, mas nem tem cara. Meu pai é pastor, então ele vai para um monte de lugar e eu ia junto, né? Ok, legal. E você, bela moça, quem és tu? Muito obrigada pelo Bela. Meu nome é Marla Lidic. Nós somos da Bahia, porque ele é meu esposo, para quem não sabe, né? Quem não viu o outro programa que a gente apresentou. Eu sou professora de música na Faculdade Adventista da Bahia. Ensino teoria musical, rede coral adolescente. Sou natural do Rio Grande do Sul, abraço aos gaúchos, mas atualmente minha terra é a Bahia. Olha só, há 2 anos você está lá na Bahia. E você, meu amigo, você é da Bahia também, é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. Da onde você é? Não, sou do estado do pão de queijo. Sou de Minas Gerais. Isso aí. Poços de Caldas, mas Você atualmente... trouxe pra gente aí um pouquinho? Não trouxe. Até falar nisso, eu isso? preciso ir lá em Poços de Caldas para comer um queijo lá. Tô com saudade da turma. Você não tá morando lá? Não. Atualmente moro em São José dos Campos, na qual eu trabalho uma empresa de telecomunicação na área de analista de sistemas. Tá, você é casado, é solteiro, é viúvo, divorciado? Não, muito bem acompanhado, minha namorada, Fabiana. Até um beijo para você, meu amor. Olha, mas que é bonito, um prazer, é um prazer mesmo. Que legal. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com o tema que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vocês passaram pelo processo de conversão? Ou vocês nasceram na igreja, vocês viveram uma vida assim, longe de Deus, depois vocês tiveram um momento de encontro? Eu queria saber como foi o dia do batismo de vocês, esse momento de conversão e o que aconteceu, alguma coisa diferente, o que vocês sentiram no coração? Como foi? Pode começar pelo Daniel, então? Eu me batizei com 14 anos, meus pais já eram cristãos, a experiência lá em casa era sempre Jesus, então precisava de um momento de eu tomar decisão, e chegou essa data, com 14 anos, quando foi um alívio, né? Você olhar a vida de uma forma e você olhar de outra, e fazer uma demonstração pública, né, para as pessoas que estão ali, então foi bem interessante. Que legal. E vocês dois aí? Bem, eu tenho 14 anos de batismo, ano que vem a gente debuta, né, como batizado. Vai ter que ter festa. Mas acho que essa questão de nascer na igreja, a conversão é uma questão por vários momentos da vida que acontece. Acho que não é de uma hora para outra, não é uma experiência específica. Cada experiência que a gente vai passando, a gente se torna mais perto de Deus, a gente percebe o nosso pecado e vê que só em Deus a gente pode ser salvo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu me batizei muito cedo, muito novo, não tive essa experiência de conversão. Mas você pode ter, diariamente. Que legal. Bom, eu me batizei quando era adolescente ainda, mas o que eu posso falar é o seguinte, eu era consciente do que eu estava fazendo, eu tenho certeza de que eu sabia a decisão que eu estava tomando. Mas para você ter uma ideia, esse ano agora, de 2011, é o primeiro ano que eu estou lendo a Bíblia. Assim, não lendo a Bíblia, eu sempre li a Bíblia, mas sabe de você pegar e ler como um livro mesmo? E está sendo uma experiência nova para mim. Eu acho que é aquele negócio, a gente sempre fala, né? A conversão acontece diariamente. Então, eu posso dizer que, pela graça de Deus, eu tenho tentado me batizar todos os dias novamente, porque é uma experiência única. É um momento muito especial, né? Um momento quando você entra nas águas. Como Deus, ele cria símbolos, né? Poderia só ser assim, eu aceitei Jesus, acabou.
mas o batismo é um momento que marca a nossa vida, né? Todo mundo lembra que, eu lembro até hoje que eu me batizei com um bilhetinho da minha mãe. Eu também, meus pais já eram cristãos, eu cresci já conhecendo a Deus e teve um momento na minha adolescência que eu disse, não, agora eu quero me batizar, mostrar isso publicamente, né? E eu lembro que eu me batizei com um bilhetinho que a minha mãe escreveu para mim, dizendo, confia em Jesus, você vai conseguir e tal. Eu me batizei com aquilo, foi um momento, eu chorei no batismo. Alguém aqui chorou mais? Eu Meu chorei. pai chorou, porque ele me batizou. Foi o primeiro batismo dele. Que legal, que legal. Eu também chorei. Eu chorei também. Eu lembro que eu saí do tanque batismal, né, na água, e eu fui me trocar, e ali eu ajoelhei, e eu comecei a chorar, emocionei. Falei, Senhor, é aqui que as coisas se tornam diferentes, né? Então, é marcante, realmente é marcante. Que legal. Daniel, você pode fazer uma oração para a gente começar então a estudar Claro. da nossa Bíblia? Vamos lá. Querido Pai que estás no céu, santificado seja teu nome, Senhor. Como é gostoso, Senhor, abrirmos a sua palavra e entendemos revelações, Senhor, que o Senhor nos deu para que pudéssemos ser felizes. Pedimos suas bênçãos aqui nesse estudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de chamar o vídeo introdutório, eu gostaria de então apresentar para os nossos telespectadores aí o nosso código de hoje e valendo um DVD duplo aí do Quarteto Arautos do Rei que você acompanha. No próximo ano estará fazendo 50 anos de existência, então um quarteto tradicional. Esse é o DVD O Dia Enfim Chegou. E finalmente chegou o seu dia de acertar o código, de ganhar nesse sorteio, tá bom? Então fique ligado agora, pegue o papel, anote aí o código de hoje. E nós temos hoje um código linguístico. Você sabe que os idiomas também são códigos, né? São formas de expressão. E eu quero que você abra para mim o código de hoje, que está aparecendo agora na sua tela, que é Huiotesia. O que essa palavra significa? Huiotesia. Twitter pra gente, @códigoabertoNT. E você sabe que os vencedores, aqueles que acertarem, então vão participar de um sorteio. E até o final do programa, o Twitter do Código vai twittar então o vencedor, aquele que realmente teve o dia, aquele dia tão especial que chegou, o dia de você ganhar. Vamos chamar o vídeo que vai dar a introdução do nosso tema de hoje, que é de escravos a herdeiros. Um tema muito bom. Vamos assistir a esse vídeo. Nós estamos num país que saiu recentemente da escravidão. Fomos um dos países que mais escravizou nesse mundo. E a gente tem nojo disso. A nossa geração convive ainda hoje com as consequências de um país que foi escravagista. E aproveitando esse nojo, muitos oportunistas dizem que a Bíblia apoia a escravidão. Mas isso não é verdade. A palavra para escravidão em hebraico é a mesma palavra para servo, portanto, é a mesma palavra para alguém que é assalariado. Se você olhar bem na Bíblia, você vai ver que o escravo ele era tratado de uma maneira tão diferente dos outros povos que os outros povos não compravam escravos judeus porque tinham a seguinte frase: comprar um escravo judeu é comprar um senhor para si mesmo. Porque era mais fácil comparar um escravo judeu a um senhor do que a um escravo realmente. Só para você ter uma ideia, ele era assalariado, ele não podia sofrer vexames porque tinha direito de ser indenizado. Se ele por acaso fugisse, ele não voltava para o seu dono anterior, porque se fugiu é porque está sendo maltratado. Então o dono tinha que tratar bem o seu servo. Ele tinha no máximo 7 anos para servir como escravo. E ele só chegava lá se por acaso ele estivesse devendo alguém e precisasse pagar e não tinha dinheiro, ou se ele estivesse muito pobre e para ter dinheiro para sua família se vendesse como escravo. Mas o prazo máximo era 7 anos. Uma das coisas que acontecia é que quando alguém, um escravo, se apaixonava, por exemplo, pela filha do seu senhor, ele podia se casar com ela e deixava imediatamente de ser escravo para ser um membro da família, um herdeiro do Senhor. Muito obrigado, pastor Diego. Realmente existe muita diferença entre um escravo e um herdeiro. Se você quiser continuar acompanhando esse vídeo, você pode entrar no nosso blog, está aparecendo aí, e você tem que assistir esse vídeo porque o pastor Diego vai então entrar no museu de escravos e vai contar um pouquinho da história, o que acontecia com os escravos. Entra aí no nosso blog, está aparecendo aí na sua tela. Você pode conferir esse vídeo na íntegra e também os outros vídeos dos programas anteriores. Meus convidados, realmente a escravidão era uma coisa bem sinistra, bem terrível. E eu tenho aqui, eu procurei, tem um livro que conta um escravo chamado Gustavus Vassa, ele era nigeriano, e ele conta de quando ele foi para os Estados Unidos, que foi um país que teve muitos escravos em toda a sua história, ali no seu começo principalmente.
E ele começa a narrar o momento em que ele chega. Eu queria ler algumas partes só para vocês, só desse começo, para a gente ver como a escravidão realmente é uma coisa complexa. A gente pensa, escravos, a gente não tem ideia do tamanho do problema que era isso. Diz assim, ó, esse homem, ele conta assim: nos conduziram imediatamente ao pátio, como ovelhas em um redil, sem olharem para a idade ou sexo. Como tudo era novo, tudo que vinha causava-me assombro. Não sabia o que diziam e pensei que esta gente estava verdadeiramente cheia de magia. A um sinal de tambor, os compradores corriam ao pátio onde estavam presos os escravos e escolhiam o lote que mais lhe agradava. Desta maneira, sem escrúpulos, eram separados parentes e amigos, a maioria para nunca mais se voltarem a ver. Então, aqui ele conta só o comecinho, como é que era. Então, ele já fala de antes dos navios negreiros, quanta gente morria Ele veio da Nigéria. E agora, no momento como um comércio, pega um, separa. Imagina separar da sua família, a escravidão. E aqui só estava começando, né? Agora vinha o trabalho forçado. Uma pergunta para vocês: qual será que é o pior? Será que é a escravidão social, como essa que a gente acabou de ver? Ou será que é a escravidão espiritual? Qual será? As duas são terríveis, mas qual será que é pior? É meio complicado a gente falar talvez qual seja pior, porque as duas são horríveis, né? Você não tem... lógico, eu nunca fui escravo, nenhum de nós aqui nunca foi, mas eu tenho certeza que é uma coisa muito ruim. A escravidão que a gente tem do lado espiritual, e ela é real, e é para qualquer ser humano, ela também é horrível, porque se a gente não se apegar a Jesus, ela pode ser eterna. Ela pode não ter um fim. A escravidão pode significar um fim completo da sua vida. Então, sei lá, acho que não dá para falar qual que é pior. As duas são muito ruins mesmo. Mas como você falou, a escravidão espiritual ela pode ter consequências eternas, né? Não vai se limitar a essa vida. Também pode ter salvação eterna, né? Amém. A escravidão social, muitos morreram escravos e não tiveram como. Quem não fugia ou não teve libertação, na época que teve a libertação, morreu escravo, mas nós não. Temos a esperança de sermos libertos em Cristo. E mesmo escravos, talvez, desse tempo, né, de 1700 e pouco, aí, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, poderiam estar livres espiritualmente, né? A gente tem falado já em lições anteriores como as pessoas elas podem ser escravas. Elas podem ser escravas quando elas vivem presas à lei, né? É uma forma de escravidão. Você nunca encontra felicidade, nunca se sente completo, porque você nunca vai cumprir a exigência da lei. Como também pessoas que se dizem livres, mas usam a libertinagem para se escravizarem. E elas nunca vão conseguir. Mas a Bíblia tem uma mensagem muito boa, muito bonita, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Eu queria que alguém lesse para a gente que mensagem bonita é essa daí. Diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que isso tem para dizer para a gente, esse verso? Eu achei interessante o que o pastor falou no vídeo ali, que no caso dos escravos judeus, se eles se apaixonassem pela filha do seu senhor, eles poderiam passar imediatamente da condição de escravos para membro da família. Não sabia dessa informação, é um negócio incrível. E eu acho que a mesma coisa é o que acontece com a gente, é uma transformação imediata quando você aceita Jesus na sua vida e você fala: eu quero que ele viva e que a morte dele seja no lugar da minha morte. Você imediatamente passa da condição de escravo do pecado para filho de Deus, é lógico. Aí você tem um crescimento espiritual que você precisa estar com Cristo o tempo todo e pedindo o Espírito Santo, mas essa, sei lá, salvação, ela é imediata, né, quando você pede. Eu achei legal o que você falou, quando a gente aceita, né? O verso ele fala sobre isso, quando mediante a fé em Cristo Jesus, no que ele fez, e através dessa escolha tudo muda. Você passa de uma situação para entrar em outra. Agora, como é que eu posso saber se eu estou nessa situação de escravo e não sou livre, né? Porque a liberdade, ela te causa alegria, ela te causa prazer, você está sempre sorrindo, né? Mesmo com as tristezas desse mundo, mas a gente sorri pelo esse fato, né? Então, ou seja, quando a gente não compreende o objetivo da lei, eu posso me tornar um escravo.
E às vezes eu sou escravo uma vida inteira. A vida para mim é penosa, as coisas que Deus fala para mim são difíceis, eu não consigo guardar os mandamentos de Deus, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, e você vive com umas correntes e não tem libertação. Um negócio, eu li recentemente um artigo na revista Adventista que estava falando o seguinte: liberdade você só tem com Jesus. E isso é muito verdade, porque às vezes alguém em casa, de repente não é cristão, está vendo a primeira vez e fica pensando, tá, os caras estão com esse discurso de novo, mas isso é sério, porque para pensar, se você, no seu dia a dia, você é um escravo de você mesmo, no caso do pecado, de fazer maldade. Você pode, sei lá, ajuda uma velhinha a atravessar a rua, você consegue ter alguns atos de bondade, beleza, mas a sua essência é maldade. Se alguém te dá um tapa na cara, se alguém xinga você ou qualquer coisa do tipo, você nunca, em situação nenhuma, você vai pensar, vou dar um beijinho nele, vou dar um abraço. Não, você vai ficar com um ódio enorme, ainda que você não expresse isso, e talvez você só consiga isso tendo o Espírito Santo em você, mas o teu sentimento, a tua vontade é de fazer o mal, e é exatamente por isso, porque uma vez que Adão e Eva pecaram, a nossa essência é a maldade, e a gente só consegue fazer alguma coisa diferente de forma exterior se o Espírito Santo está com a gente a cada segundo, não é minuto nem nada, é a cada segundo. Exatamente. E agora que somos filhos, aí entra uma coisa que a gente já comentou no começo sobre uma experiência que todos nós tivemos, que é o batismo. Eu quero que vocês respondam para mim, onde é que entra o batismo nessa história de se tornar filho de Deus? O que o batismo simboliza? É você declarar publicamente que você aceita Deus como seu pai. Não basta apenas você aceitar, as pessoas precisam saber que você tomou essa decisão. Então o batismo é isso, você crucifica seus pecados e ali você levanta para uma nova vida. Eu entendo que a gente tem 2 tipos de batismo, né? Porque a Bíblia fala de batismo na água e o batismo diário do Espírito Santo. Então, você realmente, é o que a Marla falou, uma vez que você aceita isso publicamente, você não está apenas fazendo isso como um símbolo, mas isso pode ser o exemplo, uma demonstração, ainda mais se você, sei lá, teve uma vida de perdição e fazendo um monte de coisas erradas, um exemplo para outras pessoas que podem estar nessa mesma situação e ver que você está mudando de vida. Então, você pode ser uma luz para elas por meio disso. E o batismo diário do Espírito Santo é uma renovação que acontece a cada dia, porque todo dia a gente precisa ser batizado novamente e reafirmar a nossa fé e nossa certeza de que Cristo morreu por nós. Exatamente. Você que está em casa, você já aceitou Jesus, já se tornou um filho. A Bíblia fala que o batismo é uma consequência inevitável e quando você se encontra com Jesus, você quer se entregar a Ele de maneira pública. Se você gostaria de frequentar uma igreja, está aparecendo agora na sua tela um endereço, um site para que você entre ali, você procure uma igreja adventista mais próxima de você, para que você possa estudar mais a Bíblia, para que você possa conhecer mais a Deus e talvez, quem sabe um dia, você também mostre publicamente, como todos nós fizemos, que nós somos de Jesus, que nós queremos viver para Ele. Não se esqueça que você tem um código para acertar, a palavrinha está aparecendo aí na sua tela, que é huiothesia. O que significa isso? É uma palavra em outro idioma. Eu preciso que você tweete para @códigoabertoNT. Você tem um intervalo para responder para a gente volta daqui a pouco. Código Aberto está de volta, estamos falando sobre escravidão, sobre liberdade, sobre herança. Muito obrigado pela sua participação, tweet pra gente, @códigoabertoNT e diga qual que é o enigma de hoje, qual a resposta. Preste atenção, que palavra é essa? Huiothesia. A gente sabe que os idiomas também são códigos, então que código é esse? Escreva pra gente, @códigoabertoNT e você já sabe que aqueles que acertarem aí vão concorrer ao prêmio de hoje, que é o DVD O Dia Enfim Chegou, do quarteto mais querido do Brasil, o Quarteto Arautos do Rei. A propaganda ficou boa, Leite? Pô, ficou bonita, cara. O pessoal vai me contratar aí, né? É verdade. Então, escreva aí pra gente que palavra é essa, qual o significado dessa palavra. É um idioma... Será que é latim, essa palavra? Eu posso dar minha opinião? Como você é um cara inteligente, eu prefiro que não. Como todos são inteligentes, eu prefiro que não, tá bom?
Então, ruiotecia. Senão o pessoal vai no Google Já estudou a Translator lá, lição na hora também. já acha, né, qual que é a tradução pra Mas tem ele. como traduzir sem botar o idioma pra onde vai? Então, aí é que Aí tá... não tem como. Mas colocar no Google, acho que aparece, viu? Eu dei uma inteligente, testada né? ali. Olha, já mais uma dica aí. Se botar, acho que a terceira palavra, terceira busca ali, já resolve. Mas o que importa é que o pessoal ganha aí o DVD hoje. Mas a gente estava conversando, a gente falou sobre batismo, da importância, então, do batismo nesse processo de nos tornarmos filhos. Agora uma pergunta, a gente está sempre falando de lei, de graça. Nós somos filhos agora. Agora que nós nos tornamos filhos de Deus, aceitamos a graça do Senhor. Qual que é o papel da lei agora que nós somos filhos? Bom, a minha opinião, eu acho que a lei continua sendo a mesma, tanto antes quanto depois, porque, como diz a Bíblia, a lei de Deus é imutável, ela continua a mesma. Agora, o que diferencia é o que nós vamos fazer em relação a essa lei. Exatamente. Paulo, em Gálatas, ele fala bem, antes nós somos escravos, depois nós somos filhos. Enquanto escravos, nós temos que praticar a lei porque somos escravos, a gente pratica por obrigação. Mas agora que nós somos filhos, nós fazemos por amor. Entendeu? Então essa que é a diferença, a gente não pratica porque tem que fazer, não. A gente pratica porque nós vemos em Deus tão maravilhoso, o nosso Pai, que a gente quer obedecê-lo, a gente quer fazer a vontade dele por amor. Que legal, você é muito inteligente, viu? Parabéns. Muito obrigada, aprendi Muito com meu sabe a esposo. escolha da produção ao convidar você. Daniel, Eu acho bonita esse lado da lei quando ela revela o perdão. Então, ela sempre teve esse papel, né, de revelar o perdão. Ou seja, as leis que revelavam esse perdão, às vezes eram doloridas, porque eu precisava matar um cordeiro, né, eu precisava ficar mal ali, então tudo aquilo ali gerava um desconforto. Com a vinda de Jesus, né, essas leis, elas sumiram, porque eram todas uma sombra. E o papel continua o mesmo, revelar o perdão. Então eu olho para a lei, vejo a minha situação, preciso de um Salvador. Senhor, me ajuda. Pode Se falar. você me permite, eu estava pensando aqui, a lei, no caso, ela mostra quais são os nossos pecados, né? Como você disse, é um espelho. E antes, como a Marla disse, antes de você aceitar Jesus, você fica lutando contra o pecado, ou seja, lutando contra a lei. Só que Contra você, a escravidão? Exatamente, só que você não vai ter sucesso nenhum. Eu fico imaginando, o pecado, nesse caso, é como se fosse uma parede. Você pode ficar batendo o quanto você quiser, você pode chutar, você pode jogar de cabeça, sei lá o que você vai fazer. A parede não vai cair. Sabe por quê? Porque você não tem a mínima condição de vencer o pecado por si mesmo. A parede só vai cair a hora que você cair de joelhos e falar: Senhor, me salva, me tira desse lugar, muda a minha vida, manda o teu Santo Espírito para habitar em mim. E aí, nessa hora, você não faz esforço nenhum. A parede cai por si mesmo, sabe? que legal. E tem um texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 25 e 26. Vai fazer uma outra analogia sobre o papel da lei. Nós somos filhos agora, mas qual é o papel da lei na nossa vida? Quem pode ler para a gente esse texto e fazer uma explicação aí teológica? Eu que é leio e o Espera aí. Daniel faz a explicação teológica. Pronto, pode Se ser. deu bem, hein? Pode ser. Gálatas 3, 25 e 26, né? É. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Acho que a gente pode ler um pouquinho antes desse texto aí. 24? Ver o 24 Ou quando começa da mesma forma 23. que o filho de um Senhor. É 23? Antes que Ok. viesse essa Pronto. fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Vou completar. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É interessante que o resultado do pecado que Deus revelou para a gente é a morte. Ou seja, é uma briga de cachorro grande. A gente já estudou, né, em algumas lições passadas, né, que nós estamos numa situação complicada, né? Usamos até a expressão aqui, lama, né? Estamos sujos e existe um problema maior lá em cima, é a morte eterna. Então, você não ter para quem buscar, aí fica complexo. Então, a Bíblia usa a expressão tutor. Eu sou um escravo e tudo que está preparado para mim
por eu ser filho, né, Jesus veio morrer por mim na cruz, eu ainda não tenho a condição de herdar ou administrar o que vai ser confiado a mim. A partir do momento que Jesus vem na cruz, ele, que nem você comentou, de que antes eu fazia por obrigação, agora eu faço por amor, agora sim eu tenho condição de assumir a herança que é dada por Jesus Cristo. Agora sim eu entendo que a essência de tudo é o amor. E agora eu começo a viver de uma forma muito diferente do que eu vivia antes. A gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender o que é alguém como Jesus, que é o Deus, o Criador, ter vindo morrer no nosso lugar, mas eu fico pensando, qual seria o seu sentimento se você fosse merecedor, sei lá, por conta de um erro que você cometeu, um assassinato, um roubo, seja lá o que for, você fosse levado à pena de morte e você fosse obrigado a morrer, e sei lá, a tua mãe viesse falar assim, não, eu morro no lugar dele. Mãe, você não merece fazer isso. Não, mas eu morro no seu lugar. Fica muito mais próximo a gente conseguir entender isso. E é lógico, a gente está falando de uma mãe, de um parente, mas e quando você pensa que foi a pessoa que te fez, a pessoa que te criou, que é Deus? Aí a coisa ganha uma dimensão extraordinariamente maior. Entender esse amor, eu acho que é uma coisa que vamos... Não sei, são comentários, né, que vão gerar pela eternidade, o amor. Né, é um assunto que não vai ter fim. Como comentar mais sobre o amor? Exatamente esse amor que Jesus veio, o próprio Deus se tornando carne, vindo e morrendo por mim. E até mesmo esse tutor, ele era uma prova de amor de Deus. Porque a lição explica que um filho, por exemplo, que fica sem o pai, fica órfão, ele já é herdeiro da herança do pai, né? Só que ele ainda é novo e não tem idade ainda para poder assumir. Que é a analogia então aqui, né, fica o usada. tutor para poder ensinar ao filho, ó, você vai tratar dos negócios dessa forma. Então, a analogia está citando a questão das leis cerimoniais que Israel tinha. Então, eles não podiam ver Cristo, eles não entendiam a cruz ainda. Mas, através do sacrifício diário, quando eles levavam um cordeiro, era sacrificado, Deus estava revelando para eles o amor. Então, até mesmo na tutela, Deus já estava mostrando, eu amo vocês, estou querendo revelar para vocês qual é a forma de salvação. É por isso que a própria Bíblia chama a lei de a lei da liberdade, né? A lei não nos aprisiona, mas a lei ela nos leva a Cristo. E chega um momento em que você atinge a maioridade e você não vai precisar toda hora ficar olhando para a lei. Eita, não faça isso, não faça... Você está maduro, você está... É aquele processo de santificação, então Você já aprendeu qual é o processo, o que é o correto, que o tutor já explicou para você. Agora, você não consegue fazer isso. Esse processo de amadurecimento e até mesmo a maturidade, ela não existe por um esforço próprio que você faz ou porque você conseguiu por si mesmo chegar a algum nível. Nunca, nunca. Tudo é ação de Deus. É única e exclusivamente a ação do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você achar, agora eu tô bom, já cresci, tô lendo a Bíblia todo dia, faz mais de 10 anos que eu faço isso, que beleza, amanhã você cai. Entendeu? Eu ouvi essa semana ainda um amigo dando um conselho por telefone para uma pessoa. E esse amigo depois me falou que a pessoa estava questionando algumas coisas e falou assim, eu me comprometi com Deus até o dia que ele voltar, Jesus voltar, de que eu não vou mais pecar. Pô, que isso? O cara pecou nunca... e falar Tá nisso, meio né? difícil. Acho que está meio complicado, entendeu? Então, quando você se acha, já era para você. Está virando escravo de novo, né? Gente, a liberdade é o assunto de hoje aqui pra gente. E você já conhece o Giro Universitário e vamos perguntar para os nossos jovens o que eles pensam sobre a liberdade, o que é ser livre em Cristo. Vamos conhecer hoje qual será a Universidade Adventista que vamos lá entrevistar nossos alunos. Vamos lá? O Giro Universitário de hoje foi parar no Instituto Adventista Paranaense, que fica localizado no interior do Paraná, em Ivatuba. O IAP oferece ensino básico e graduação em regime de internato, onde os alunos desenvolvem atividades acadêmicas de excelente qualidade, pois contam com completa infraestrutura em salas de aula, amplas bibliotecas e laboratórios. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Para você, o que significa ser livre em Cristo? É realmente uma questão de escolha, porque no Éden, voltando ao Éden, Deus deu a liberdade para eles fazerem o que eles quisessem, menos o quê? Comer o fruto daquela árvore. E após comer o fruto daquela árvore, eles acabaram entrando numa situação de conflito, que nós estamos até hoje, e a gente não se encontra nessa situação até hoje por causa dessa prisão. E eu acredito assim, ser livre
é você fazer aquilo que Deus quer que você faça, mas aquilo que te faz bem também. Porque, afinal de contas, Deus deixou o livre-arbítrio. E é importante que a gente exerça isso e faça o que é melhor para Deus e melhor para nós. Então, quando você escolhe ser um cristão, você tem muitas outras opções para fazer. Enquanto as pessoas elas se tornam escravas das coisas, do mundo, do pecado, você pode escolher ser livre dentro do seu coração. Para dizermos que somos livres em Cristo, nós devemos sentir que somos felizes em Cristo. E para que a gente seja feliz, nós temos que sentir prazer em seguir a Ele. Nós devemos sentir prazer em seguir a sua lei, em fazer o que Ele nos propõe. É como se você estivesse numa prisão e ao mesmo tempo, enquanto aquelas pessoas estão martirizadas pelo que elas fizeram, por exemplo, quando algum presidiário escolhe ter Jesus em seu coração, ele tem a liberdade de ter a paz. E isso é a melhor liberdade que a gente tem, porque a gente sabe que futuramente esse ser preso aqui no mundo, entre aspas, você vai ser livre para o resto da eternidade para ser feliz com Jesus. Por que normalmente uma pessoa viciada ela não é livre? Porque ela é dominada por impulsos, por emoção. E a partir do momento em que você é livre em Cristo, você é dominado pela razão e pela emoção que Cristo consegue transmitir para cada um de nós. Então, na nossa vida, a partir do momento em que o cristianismo não se torna um fardo, nós somos livres. Na minha opinião, para você ser livre, você tem que estar em Cristo. Tipo, uma pessoa que ela está trancada num vício, ela não consegue escolher entre o certo e o errado. Ela pode saber que aquilo que ela está fazendo está errado, mas ela não consegue sair daquele vício, ela se prende, ela não é livre. Então, na minha concepção, para você ser livre, você tem que estar em Cristo. Pensarmos a cada dia em cumprir simplesmente os mandamentos, sem observar a Cristo, a nossa vida vai ser continuamente um peso. Eu acredito que liberdade em Cristo é quando você pode escolher por amor a Ele. Quando você pode escolher entre o certo e o errado sem sofrer por aquilo. Ok, muito obrigado então aos jovens aí do IAP, Instituto Adventista Paranaense. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens falando sobre liberdade com Deus. Talvez você ligou a televisão agora e viu esses testemunhos desses jovens dizendo: eu, igreja, essa coisa de igreja aprisiona a gente. Mas você acabou de ver aqui os jovens dizendo que estar com Deus, isso sim é liberdade. Você pode conhecer um pouco mais sobre essa instituição, sobre essa universidade que também tem ensino médio. Você pode acessar esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre, então, os cursos, sobre o ensino médio, regime de internato, de externato, tá bom? Vocês conhecem o IAP? Conheço, já fui lá algumas vezes. Não estudei lá, mas já fui. Já a Marla conhece? Daniel? Não. Os Daniéis aqui não conhecem o IAP ainda, né? Estamos esperando um convite aí para conhecer, né? Esse colégio que é tão bonito, deu para ver pelas paisagens aí, certo? E a gente estava então comentando, gente, sobre a liberdade que nós temos, nós somos filhos, atingimos a maturidade. Mas eu queria ler com vocês agora Gálatas capítulo 4, de 4 a 6, que vai falar por que nós somos livres, né? Vai voltar um pouquinho no assunto aqui e vai falar da vinda de Jesus Cristo a esse mundo, né? Que é o centro da nossa fé. Quem que pode ler para a gente Gálatas 4, de 4 a 6? Eu posso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Esse texto, Daniel, é muito bonito, é muito importante, é muito central para o nosso estudo, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, depois no próximo bloco. A gente quer destrinchar, analisar cada pedacinho disso aqui, porque é muito importante. Eu preciso da sua participação, continue ligado com a gente, tweet também para @códigoabertoNT e diga qual é o código de hoje, que palavrinha é essa, que idioma, eu quero saber o significado disso. Huiotesia, tem tudo a ver com o tema de hoje, de escravos a herdeiros. Você tem um rápido intervalo e a gente se vê no terceiro bloco. Até já!
O Dica Cult de hoje é especial para as mulheres. Mulheres Cheias de Graça, de Beth Jane Grace. Um livro que apresenta a essência da atuação do Espírito Santo na vida de mulheres. Então, se você quer conhecer mais sobre esse assunto e sobre a atuação do Espírito Santo na sua vida, não deixe de ler. Acesse nosso blog para mais informações. Nos vemos no próximo Dica Cult. E o tempo passou voando e já estamos no último bloco aqui do Código Aberto. E eu quero saber se você desvendou, se você abriu o nosso código de hoje. Tweet pra gente, @Código Aberto NT, porque ainda tem alguns míseros segundos. E eu quero perguntar aos meus convidados. Vocês dois são muito especiais, mas tem uma convidada aqui muito especial. Seja muito bem-vinda, volte sempre. A casa está aberta, a porta está franqueada para você. Eu quero saber, primeiro, isso pode falar por enquanto que a gente não encerrou ainda, a gente está aceitando os tweets do pessoal. Que idioma que é esse? Não é, eu falei latim, mas não é latim não, isso aqui. Tem cara de grego, né? Eu nunca estudei grego. Você é fluente? Mas... você não... Não, nunca falei grego, nunca fui pra Grécia, nem conheço um grego, mas eu não faço... Parece, né? Então é grego exatamente, você vai ganhar alguma coisa que eu não sei, a produção vai dar pra você alguma coisa ali, mas então é grego. Que palavra é essa em grego? Huiotesia. Tem na lição, né? Tem na lição? Já mais uma dica aí. Que lição só de que... correr lá na lição. No nosso que guia tá de lá. estudos de que dia aí? Dos adultos é numa, dos jovens é outra. Nos adultos é na quarta-feira, se eu não me engano, dos jovens é na quinta. Na quinta temos mais 15 segundos, acabou o tempo. 15 segundos rápidos. São, aqui o negócio é a velocidade da luz aqui. O apresentador aqui fala rápido, aqui os segundos vão rápido, aqui a produtora fala rápido no meu ponto. É todo mundo aqui na velocidade da luz, mas acabou já o tempo. Então, o significado, então, era em grego, né? A palavra era em grego, como eu falei, o idioma também é um código. E qual é a palavra aí? Quem fala pra gente? Marla, que fala Eu? grego. Não, a palavra é adoção. Adoção. Uma linda exemplificação do que Jesus fez por nós. Ele nos adota como filhos. Isso é maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Continue. Posso falar? Por favor, você Eu acho sempre muito interessante que o guia falou pra gente o seguinte, ele deu alguns aspectos de como é a adoção. Legal hoje, você quer adotar um filho. E o quinto ponto fala o seguinte, que os pais naturais da criança, depois que o segundo pai adotivo resolveu adotar, os pais antigos não têm direito nem de reivindicar de novo a criança. Eu fiquei pensando assim, quem que era nosso antigo pai? Antes nós somos escravos por Cristo, Satanás. Mas agora que Cristo nos adota, a gente aceita ele como nosso pai, ele não tem mais nenhum direito de reivindicar a gente. Não é incrível isso? Nosso Deus é maravilhoso, é um pai que sempre está ao nosso lado. E você que disse então que a resposta era adoção, uma salva de palmas para você, porque você acertou. E você vai concorrer então a esse prêmio maravilhoso que é o DVD do Araújo do Rei, O Dia Enfim Chegou. E então até o final do programa, o Twitter do Código vai twittar para você então o sorteado, o felizado, a felizada aí, que vai levar esse presente para casa, o DVD do Araújo do Rei. Parabéns para você que acertou, que procurou aí no grego, aí, que procurou no seu léxico. Wikipédia, acho que o Wikipédia não sei se tinha, mas no Google tinha aí, viu? Mas muito melhor procurar no nosso guia de estudos, porque estava lá a resposta. Então, gente, a conversa está muito boa, mas já estamos no nosso terceiro bloco e a gente tem que falar sobre aquele verso lá, que é Gálatas 4, de 4 a 6. Lá está falando sobre a vinda de Jesus e diz que Jesus veio no tempo certo, no tempo previsto. Realmente foi um tempo propício para a vinda de Jesus? Isso prova a veracidade do que os profetas tinham dito, né? Desde os Salmos, você pega, por exemplo, o começo do Salmo 22, ele falou que Jesus estava vivendo na cruz, né? Com exatamente as palavras que ele falou, né? Então, no tempo certo, era um tempo previsto, era um tempo profeticamente já traçado ali, né? Com certeza, com certeza. Também tinha um tempo certo culturalmente, estava acontecendo alguma coisa ali. É conhecido da Pax Romana, né? É um período de aparente de uma paz assim no Império, a cultura estava bem avançada, o transporte, o nosso guia de estudo comenta, né, alguns aspectos que estavam avançados, então era um momento ideal para Jesus voltar, não apenas espiritualmente, mas culturalmente. E o evangelho ser propagado também rapidamente, né? Roma dominava ali tudo ali, então era um momento propício para o evangelho chegar e ser distribuído para as várias nações ali. Então, no tempo previsto, Jesus vem, então Deus enviou o seu Filho. A gente percebe aqui a divindade de Jesus, porque a gente sabe que Jesus ele já existia antes de nascer. Uhum.
Que estranho isso, é? Isso já existia antes de nascer. Claro. Eu fico pensando, né? Deus enviou o seu filho. E eu fico pensando assim, Deus, Jesus, eles criaram o mundo, e o Espírito Santo também. Eles criaram o mundo, todo o universo. E aí, de repente, um dos mundos que eles criaram decidiu, eu não acredito em Deus, eu prefiro acreditar no inimigo de Deus. E a gente sabe que é o diabo. E aí, de repente, a gente pensa, beleza, os caras escolheram morrer, tá bom, fica aí, morrendo, sofrendo, vocês que escolheram. E provavelmente foi o que muita gente pensou, mas não era o que Deus pensava. Porque eu fico pensando, de repente, quando Deus chegou e revelou o plano dele para os anjos, e enfim, e falou assim, Jesus, o meu filho, vai morrer por esses seres humanos, para que eles tenham a possibilidade de escolher ficarem libertos do mal e do pecado. Talvez pode ter passado, cara, mas para que isso? Não tem necessidade, os caras que escolheram, deixa eles se lascarem. Tem aquela frase, né? Ema, 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 cada um com seus problemas, entendeu? Escolheram, agora sofram as consequências. Frase, vou anotar aqui para usar no sermão. Com problema ainda. Que legal. Gramaticalmente correto. E depois que fala, então, nascido, Deus enviou seu filho, que se ressalta a divindade, vem a parte que ressalta a humanidade, nascido de mulher. Então, Deus ele era 100% divino, mas também 100% humano. A gente não consegue entender, né? Mas um dia a gente vai entender. A gente não consegue. Eu acho legal quando Jesus estava falando com alguns fariseus, está documentado em João 8,56, quando ele fala de Moisés. E os fariseus falam, mas você não tem nem 50 anos e você viu o tempo de Moisés. De Abraão, desculpa, bem lembrado. Ele fala, antes dele nascer, eu sou. Então, mostra a divindade de Cristo, e nesse texto aqui que a gente está acompanhando, nascido de mulher, revela a humanidade, 100% Deus, 100% homem. Que legal. E logo depois dessa frase, então, nascido de mulher, vem falar uma outra frasezinha que agora eu quero que vocês me ajudem aqui. Diz que Jesus ele nasceu sujeito à lei. Então, colocar vocês aqui na mira da verdade. Por favor, eu quero... O que está falando aqui? Jesus nasceu sujeito à lei. O que essa frase... Ela tem várias interpretações aqui, várias coisas que podem... Tem sujeito, outra dizendo nascido na lei também, não é? Nascido no sistema... Então, primeiro porque ele aliança. Era da herança judaica, Jesus era judeu. E tem outro aspecto também, quem quer de vocês falar? Pode falar você. Eu mesmo? E também porque ele tinha que praticar a lei, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação. Que a gente sabe a condenação da lei por não cumprirmos é a morte. Então tinha que ser alguém que pudesse cumprir 100% a lei perfeitamente. Somente Jesus conseguiu cumprir isso. É por isso que ele conseguiu morrer a nossa condenação e nos salvar através dela. Isso mostra a seriedade da lei, porque se ela não fosse válida e as pessoas falam, hoje em dia falam que ela foi abolida, se ela não fosse importante e não fosse eterna, não teria por que Jesus vir. Era melhor abolir antes para Jesus não precisar vir morrer. Exatamente. Agora, se você aboliu a lei, não precisava Jesus vir. Agora, como Jesus veio, significa a lei é séria, a lei é eterna. E é por isso que o próprio Filho de Deus teve que vir aqui, nesse mundo, cheio de lama, de pecado, de morte, para que a gente pudesse ser liberto. Isso mesmo. E essa outra frase aqui... Para resgatar, então, né, os que eram sujeitos à lei. O que essa frase quer dizer? Vamos lá. Bem, a gente sabe que a condenação da lei é o pecado. Então, nós não temos a capacidade de obedecer perfeitamente à lei. Então, Jesus veio justamente para cumprir as exigências da lei. Exigências, palavra difícil, né? Certinho. Exigências da lei. E assim, ele conseguiu passar por ela, poder cumprir e falar assim, não, agora vocês estão salvos da condenação. E essa palavra resgatar, ela tem um significado mais profundo. É muito legal que na Bíblia tem isso, né? Tem palavras assim, e a gente vai olhar no original, né, tal, e sempre tem um sentido mais profundo que remete a uma outra ideia, a um conceito legal. E essa palavra resgatar, ela tem um simbolismo aí. Eu fico pensando, quando um resgate só acontece quando alguém está em perigo, né? Alguém está passando por um perigo, e a gente estava e ainda estamos até hoje em perigo, porque a gente pode morrer eternamente. E para que a gente não precisasse correr esse perigo sem ter para quem correr e onde recorrer, é que Deus morreu por nós. Legal. Que bom que isso só depende de uma escolha, né? É simples.
Mas o que a gente está sujeito, né? E Deus nos resgatou de quê? Do diabo, né? Que era nosso E é ainda acusador, nosso nosso antigo dono, né? Que mais? Da morte, como a gente já citou, do pecado, a Condenação final. Morte eterna. O poder do pecado que escraviza a gente. Então, naturalmente, a gente é do pecado. A gente nasceu no pecado, então a gente tem essa natureza, mas Deus veio fazer com que a gente não ficasse escravizado dessa natureza. E o último, da condenação da lei. Então, são esses 4 pontos. Você falou da condenação da lei, que Jesus ele veio, né, de mulher. Então, ele assume o que veio profetizado dele. O Cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, Jesus veio para um grande sacrifício. Por isso que ele teve que cumprir corretamente a lei, porque na lei cerimonial o Cordeiro tinha que ser perfeito. E Jesus vem com o símbolo perfeito, né? Agora, eu fico pensando disso tudo e pensando com o tema geral do nosso estudo dessa semana, que é de escravos a herdeiros. Eu fico pensando, Deus fez todo esse sacrifício por nós. E a gente pode aceitar ou não. E aí eu fico pensando, o que a gente tem feito com isso, sabe? E aí tem uma frase de carro, né? Comumente o pessoal, a gente vê por aí. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Isso é verdade. Mas eu fico pensando na profundidade que tem você colocar uma frase como essa, ou sei lá, qualquer coisa. Tem gente que coloca, sei lá, o símbolo da Igreja Adventista, ou o símbolo dos cristãos no carro, ou sei lá, o símbolo da Novo Tempo, que a gente tem uma mensagem para o tempo do fim. E aí, de repente, eu fico pensando, cara, é muito sério isso, porque as pessoas estão olhando para você, falando sobre isso, e elas veem você como um representante disso. E se você fala que você é um representante e não é, o que você está fazendo? Em 1 Timóteo 5,8, eu tenho marcado aqui, vamos abrir, diz o seguinte, 1 Timóteo 5,8, diz o seguinte, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ele usa aqui o caso de família, mas eu fico pensando, você pode estar em casa e falar assim, eu aceitei o sacrifício de Jesus no meu lugar. E aí, na igreja, todo mundo vê você pregando, você fazendo as coisas certinhas, você é um bom cristão no trabalho, mas em casa, com as pessoas mais próximas, o que é que você tem feito? Como é que você trata a sua mulher, o seu filho, os seus amigos? E aí, não é Paulo que está dizendo aqui, quem está falando aqui é o próprio Deus, porque a gente entende que isso aqui é a palavra de Deus. Ele está falando, você é pior do que um descrente se você faz isso e diz que você é um crente. Então, quer dizer, você está dentro de uma igreja, não torna você um crente. Você fazer algumas coisas que aparentemente mostram que você é um cristão, não fazem de você um cristão. Apenas ter Cristo o tempo todo na sua vida tornam você um cristão. E aí aqui diz, se você diz que você é cristão e mostra o contrário disso, você é pior do que um descrente. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ué, isso que é ser cristão? Deixa eu continuar bebendo minha cerveja, que eu estou fazendo muito melhor. É, porque a gente vê assim, né? O filho fala muito sobre o pai que ele tem, né? Assim, olha o filho daquele fulaninho que tá fazendo não sei o quê. Olha para a atitude errada do filho, olha para quem? Para o pai, como se o pai tivesse. Então, a gente, como filho de Deus, a gente também tem que honrar o nome daquele que é o nosso pai. É lógico que a gente sabe, a gente não deve olhar para ser humano nenhum. A gente deve manter o olho o tempo todo em Jesus, que é o único perfeito, mas a gente mostra o que a gente fala para as pessoas, sabe? Tem uma frase de Mahatma Gandhi, eu até anotei aqui, que é um negócio interessante que eu já ouvi, que ele disse, né? Eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês cristãos, vocês não têm nada a ver com Ele. Sabe o que você fez lembrar, Leite? Eu lembrei da história da Paris Hilton, uma celebridade famosa que a gente vê na televisão. Ela é herdeira de nada mais, nada menos que 57 milhões de euros. O avô dela é dono da rede de hotéis Hilton, uma das mais famosas redes de hotel. E o avô dela simplesmente doou toda a herança dela, 98% da herança, porque ele estava envergonhado das atitudes que ela tomava, indo para festas, bebendo. Ela não estava fazendo jus ao nome que ela tinha de herdeira. Então, com Deus é a mesma coisa. Nós não podemos desonrar aquele que nos adotou e aquele que nós levamos o nome de filho, e ele
Ele aceita o nosso nome como Pai. Nós podemos correr o risco de perder isso se a gente não honrar o nome de Deus. Exatamente. Alguém que tinha tudo para ter muito dinheiro, bens, posses, herança. Recusou tudo para voltar à escravidão. A escravidão dos vícios. Exatamente. Eu agradeço muito a presença de vocês três aqui. A conversa foi muito gostosa. O nosso tempo já está terminando. E que vocês possam voltar outras vezes. Mas eu quero deixar ainda um recadinho para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente pela internet. Eu quero dizer para você que você não é mais escravo. Você vive um novo relacionamento com Jesus Cristo e você precisa manter esse relacionamento. Jesus chamava a Deus Pai de Abba, que ali na língua original de Jesus seria uma ideia de paizinho, papai, ou talvez a melhor tradução seria como os baianos lá da minha terra dizem, painho, proximidade, intimidade. É isso que Deus quer para você. Você não é mais um escravo, você é um filho. E mais que um filho, você é um herdeiro das grandes bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Que você não volte à escravidão. Não faça como Paris Hilton, que largou tudo para voltar à escravidão. Mas que em Jesus você possa receber a herança que está preparada para você. Você fica agora com uma música muito especial que fala que no colo de Deus você é filho. No trono de Deus você é príncipe. Não deixe por nada essa herança. Você pode pensar que é mais um na multidão, mas Deus o vê. Só um número a mais entre tantos milhões, mas Deus o vê. Vê diferente, vê mais além, vê como um pai de amor infindo, dele você é o preferido. Você não é mais um, no colo de Deus é filho. Em seu trono não mais um número em milhões, mas príncipe. Pois vê diferente, vê mais além, vê como um pai de amor infindo, dele você é o preferido. Vê como um pai de amor infindo, dele você é o preferido. Vê diferente, vê mais além, vê como um pai de amor infindo, dele você